A paz do Senhor, amados, glória a Deus. É fogo, é manto, é glória. Estamos aqui para a continuidade do estudo do Apocalipse, né? Agora vai começar a fazer sentido porque algumas divergências, né, de interpretação. Mas eu vou lendo, né, e vamos explanar textualmente a questão do porquê, né? Porque o 4, eu disse no vídeo anterior, que o capítulo 4 e 5 são a resposta do 6, né? Então aqui é uma introdução e a gente viu lá a visão da majestade de Deus, né? Que quando ele, todo mundo sabe, aqui creio que a maioria, quem não sabe, fique sabendo, que originalmente a Bíblia não foi escrita em capítulos e versículos, então ela segue você pode ler constantemente, direto, não precisa parar naquele capítulo, no finalzinho. Mas até para facilitar a gravação de um vídeo como esse, realmente foi bom ter feito isso. Então, nós estamos aqui para ver como é que podemos aprender melhor, né? Então, vejam bem, no capítulo 5, ele começa com então. Então, já indica que não é o início do capítulo aí, certo? E é o início do capítulo 5. Então, é uma conjunção, certo? Conclusiva. Então, ele está concluindo o capítulo 4 no capítulo 5. Entendeu aí a questão? Então, conjunção conclusiva é a junção, na língua portuguesa, você pode ver isso, é a junção da ideia anterior e concluindo agora, na atual, depois do então, a partir do então, né? Então, contudo, seria conjunção, vamos dizer assim, de uma pergunta, né? E aqui vamos para então, conjunção conclusiva, né? E aqui vamos ver, observei, ou seja, ele viu a visão dos 24 anciãos, lá no capítulo 4, versículo 10. Ele viu aquele que vive para todo sempre, né? Lançam suas coroas em forma de uma adoração muito forte, muito tremenda, né? Quem quiser interpretar numa interpretação pessoal, pode sim dizer que eles são pentecostais ou que eles são presbiterianos, não tem problema, porque isso é uma interpretação pessoal. O que nós não podemos colocar é isso, mas quando numa pregação um pregador chegar e disser isso daqui são pentecostais, ele está querendo passar a lição na prática de como devemos ser adoradores, né? Então a ideia é de como sermos adoradores, e ele está aqui na presença de Jesus, eles jogaram as coroas, ou seja, ele é o rei, ele é tremendo. E aí ele diz, no 11, nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder. Porquanto tu és o Criador de tudo, e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Preste bem atenção, porque aqui tem um indício de trindade. Olha. Quem ele está falando aqui é de Jesus Cristo, desde o início do Apocalipse. Preste bem atenção. E ele, você voltando, você vai ver aqui que ele começa a falar e a se referir a Jesus. E os 24 anciões dizem que ele é o Criador. O Logos é o Criador, né? Então, o Deus é o Criador. O Elohim é o Criador. Então, quando aponta para aqui, ele já aponta para duas pessoas. Então, tem base para a pessoa acreditar em duas ou em três, certo? Por quê? Deus aqui, Theos, interpretando para Brit Hadashah, vai aparecer Elohim. Então, Elohim é o nome usado para designar o Deus Criador. Só que Elohim é plural e nada de majestático, ele é plural mesmo. Então ele não está querendo dar uma ênfase. No judaísmo tem uma linha bem interessante de interpretação que diz que é o mesmo Deus, certo?
e que ele se revela de maneiras diferentes. Só que não pode porque Jesus ora, certo? Ora e eles vão fazer uma... Eu chamo de gambiarra, né? Que é um arranjo aqui, coloca acolá, para fazer uma colocação. Mas veja, Deus, tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto tu és o Criador de tudo que existe pela sua soberana vontade. Mas quem ele está falando? Daquele que vive para sempre. E que ali era ele que estava falando à igreja. Então as igrejas estavam sendo faladas. Aí ele entra. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. A escrita aqui, a maioria dos teólogos concordam. A escrita aqui é hebraica, certo? Que é a escrita dos judeus, e Jesus é judeu, não deixou de ser, certo? Vi também um anjo forte, que proclamava em grande voz: quem é digno? Olha, a missão desse anjo era questionar quem era digno em forma de adoração, de abrir o livro e de romper, porque selo não é como esse selo de carta, irmão. É selo do anel de um rei, certo? Que era redondo com a escrita do rei. Então, quando ele é selado, só o rei pode abrir, certo? Livros apocalípticos, eles eram selados, porque era para uma data futura. E era dito, só abra em tal data. Então, aqui começa a dizer quem é que vai abrir, quem é que vai romper. Então, a pergunta a ser feita ao texto aqui, que é o texto que vai dizer, é: quem é digno de romper os selos? Aí faz uma varredura. Vamos lá? Faz-se uma varredura. Onde é que está essa varredura? No 3. Ó. Olha o 3. Só que veja bem, qual foi a missão do anjo? Apontar com uma pergunta quem era digno de romper os selos. O pergaminho era assim. E ele tem uma parte que era onde se abria, desenrolava. E era colocado selos, certo? Ou um selo para selar. Só que aqui tem 7 selos, que é o número da perfeição e completude de Deus. Quer dizer que Deus vai completar através disso. Esse evento aqui, que começa aqui. E ele vai completar a história humana. Eita, que é forte. Veja, isso não aconteceu. Isso é das coisas que hão de acontecer, que vai do capítulo 4, versículo 1, até o final do Apocalipse. Aqui ainda vai acontecer. Quem disser que aconteceu é mentira, certo? E vou mostrar por A mais B. Olha só. Agora, cada um quer acreditar no que quiser. Agora, o que eu estou falando aqui para vocês é bíblico, certo? Eles podem dizer que é bíblico, mas eles vão puxar para cá, para lá e dizer que se cumpriu. E quando você faz uma pergunta simples, isso, aí eles não sabem responder. Então, venha cá, comigo aqui. Olha só. Escatologia, capítulo 5 de Apocalipse. Né? A gente viu o livro de Daniel e foi aquele show de like, né? E continue voltando. E antes que eu continue, se inscreva aqui no canal, tá certo? Dê sua curtida, porque ele vai pro Face também. E no YouTube, dê o seu like, se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo, certo? Vamos começar hermenêutica. Eita, quando eu terminar Apocalipse. E vamos lá. No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, veja bem, ou ao menos olhar para ele. Então vamos ver aqui essa questão do livro, do capítulo 5, versículo 1. O livro era enrolado, certo? Não é esse livro que nós temos, não. Então era um pergaminho de ambos os lados. Está lá em 1:11, certo? A gente vê em Apocalipse 1:11. E o do 10, capítulo 10 de Apocalipse, do 2 ao 10 também, acho que é isso, a gente vai ver. Assim como as tábuas da pedra da lei, né?
Êxodo 35:15 e Ezequiel 2, do 9 ao 10, os 7 selos revelam a inviolabilidade de um testamento de grande importância e valor. Isaías 29:11, Daniel 12:4. Os nobres da época costumavam escrever últimas vontades e heranças. Então, a última vontade de Deus, o Eterno, né? Então, está ali. Agora, após o testador, suas determinações eram lidas em público e executadas à risca. Então, 1 Pedro 1:4. Então, quando se colocava, tinha aqui 7 selos. Então, era 7 anéis do rei, segundo a vontade dele, para que acontecesse aquilo. E quem é digno de abrir isso? Aí eles fazem uma varredura. Não havia ninguém. Olha a primeira palavra que João diz. E isso João estava no céu vendo. Ele não havia ninguém, nem no céu. Claro que não está se referindo a Cristo, certo? Mas ele está se referindo aos anjos, certo? Nem na terra, homens, e nem debaixo da terra, demônios, certo? Bactérias, criaturas microscópicas. Não tinha como ter ninguém. Ele diz a frase, ênfase, não havia ninguém que pudesse, a gente pode, se você veja que ele dá uma ênfase, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, mas se só tivesse, no entanto, conjunção conclusiva também, não havia, condicional, não havia ninguém que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. Aí ficou mais sério, né? A expressão original grega, céu, terra e debaixo da terra, não objetiva dividir o universo nessas 3 partes, certo? É apenas uma ênfase, uma forma convencional de referir-se à universalidade, certo, da proclamação. No 4, João dizendo, e eu chorava muito, por não se encontrar ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Aí começa, então, conclusivo, vamos concluir a ideia, um dos anciãos consolou-me, certo? Esses anciões têm uma linha de interpretação que eu acho mais coerente. É a que diz que 12 apóstolos, porque Jesus tinha falado aos 12 apóstolos, e 12 profetas do Antigo Testamento, que é a conta dos profetas. Então, um dos anciões consolou-me afirmando, não chores, pois o leão, olha o leão aparecendo, da tribo de Judá, a raiz de Davi, quem é? Jesus, Yeshua, né? A Machia, venceu para abrir o livro e romper os selos. Agora, fecha aqui nesse versículo 5, a parte final. Venceu. Venceu. No capítulo 6, eu vou já deixar aqui a resposta, porque senão só no próximo vídeo. No capítulo 6, versículo 2, diz assim, olhei e diante de mim estava um cavalo branco e o seu cavaleiro empunhava um arco e foi-lhe outorgada uma coroa, se foi dada, não tinha, certo? Outorgada é dada, concedida, não tinha. E aqui já diz que ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Então ele é rei, né? Tem coroa. Cavalgava alternadamente como vencedor determinado a vencer. Ele não venceu. Esse daqui não venceu. Então esse daqui não é Jesus, certo? Então de cara, pelo contexto, capítulo 5, versículo 5, parte final, ele não é, esse do capítulo 6, versículo 12, o cavaleiro branco aqui, não é Jesus, tá certo? Continuando no capítulo 5, versículo 6. Sim, leão quer dizer que ele é leão como rei, aponta para rei. É uma linguagem simbólica, mas com mensagem literal. Tem gente que quer tirar toda a literatura
a literalidade da escritura do Apocalipse e colocar como simbólica. Aí você bota o que você quiser. Negativo, tá aqui, ó. Um dos anciões, dizer que era ancião, tinha um ancião literal. Quem é esses anciãos é outra coisa, né? Afirmando, não chores. Olha, se não é para chorar, é um consolo, né? Quando você vê alguém chorando, você diz, não chore não se preocupe não, você está consolando alguém. O leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro, o Sefer, né? O rolo, que é no original, e rompeu os 7 selos. Então aqui pela tradição judaica, você vai ver quando é livro, não é a linguagem, apesar que é grega, ele aponta para um pergaminho, certo? Um sefer, um pergaminho, um rolo, certo? E da maioria das escrituras bem antigas era de papiro e passou a ser de pele de ovelha, né? Principalmente a ovelha, mas peles de animais. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes. Então focaliza um trono que não é, na cultura judaica, é uma cadeira como a de Moisés. E a palavra aqui de cadeira é interpretada também como trono. Então o escritor, o tradutor, preferiu colocar trono. Mas pela cultura judaica também se encaixa. Então não está errado. Trono não está errado. Porém, na cultura judaica, o trono seria uma cadeira. É onde Davi se sentou, é onde esse está sentado, certo? E aqui ele diz, e dos 4 seres viventes e entre os anciões, em pé. Agora ele diz o quê? No meio do trono, estava de pé, um cordeiro. Então, como é que um cordeiro vai estar de pé? As 4 patas, certo? Mas não diz que ele está de 4 patas, diz que ele está de pé. Que parecia estar morto, só parecia estar morto. Tinha 7 chifres, poder, certo? Poder, símbolos de poder. Aqui, olha só. Cordeiro, que aparece 29 vezes no livro e às vezes em João 21:15, revelando o sacrifício vicário de Jesus, certo? De Jesus Cristo. Está em Isaías 53:7, Zacarias 4:10, João 1:29. O seu pleno poder, 17:14, na milenar tradução judaica, o chifre é símbolo de poder e da luz da glória. Está lá em Deuteronômio, que é a Torá, 33:17. Ele faz parte da Torá, Deuteronômio, tá certo? Então, a gente diz Torá também. Então, o que acontece? Deuteronômio 33:17 diz que esse chifre é símbolo de poder e de luz, da glória. Então, tanto o contexto imediato como o contexto remoto, você vai ver que chifre é poder. Então, 7 olhos aponta para que nada escapa da visão de Deus. Simples assim, né? Simples assim. Tem os amados aqui. E vamos mais à frente, né? Então, o que acontece? No 6, ainda ele diz: os 7 olhos, que são os 7 espíritos de Deus enviados à terra. Olha só. O 4º grande animal que aparece na profecia de Daniel, certo? Aquele último, né? Tem 10 chifres, né? Então veja que é poder, né? Entretanto, são os 7 chifres que representam o pleno poder da glória absoluta do Messias, né? Ele quer dizer que aquele lá, o anticristo, vai ter poder, mas não como Messias, né? Daniel 7, 7:20, 8:3 e 5 de Daniel, capítulo 8, versículo 3 e 5, e Apocalipse 4, 5, certo? E aí vamos continuar. 7 espíritos enviados a toda a terra, certo? Quer dizer que nada escapa da visão do Altíssimo. Então vamos ver
que nós podemos tirar mais da Escritura. O chifre significa tem poder e tudo ver, né? Tem poder e tudo ver. Então, ele no 7 pegou o livro da mão direita, que é a mão da bênção, certo? A mão da recompensa, a mão de bênçãos espirituais e tudo mais, que estava sentado no trono. Então, veja bem. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, e assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro. 2 pessoas, você viu? Pegou da mão do que estava assentado no trono. Aí tinha um cordeiro. O cordeiro foi lá e pegou a intimidade, diga aí, pegar da mão do próprio Pai. E agora, quem é digno, respondendo a pergunta do anjo, de abrir esse livro, e ele vai abrir, viu? E quando abrir, vocês vão ver o que vai acontecer. Cada um deles tinha uma harpa e taças e outras. Olha só, e assim que recebeu, cada um deles tinha uma harpa e taças, indicando música lírica lá em cima do céu, e taças de ouro cheias de incenso. E o incenso são as orações dos santos, né? Então, as orações de cada salvo, os santos. Eles cantavam cântico novo. Olha que cântico novo. Tu és digno de tomar... Isso é um cântico, certo? Vai ser cantado em hebraico. Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos. Por que eu digo em hebraico? Porque Jesus é judeu. É baseado nisso, tá certo? Porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo. Olha, com o sangue foste morto e com teu sangue. Então, o sangue era o preço para comprar. O sangue para Deus homens de toda a tribo, língua, povo e nação. Certo? Então, quem confessa a Cristo, imediatamente é quitado os seus pecados, porque ele já pagou o preço por você. A questão é, se você não quitar os seus pecados, o salário do pecado é a morte. E morte eterna. Ou seja, inferno. Tu constituíste reino e sacerdote. Na última pregação que eu fiz, eu me lembrei agora, é bom dizer. A última pregação que eu preguei sobre inferno se converteu muitas vidas. Sem meter medo, eu fui falando só a descrição do lugar. Certo? Então, se você não pregar inferno, Jesus pregou mais sobre inferno do que céu. Tu os constituíste reino e sacerdote para o nosso Deus. Não é rei, é reino. E sacerdotes para nosso Deus. Aí, Levíticos vai falar que sacerdote não pode beber vinho. E se nós somos sacerdotes, vinho alcoólico não pode. E agora? Como é que fica quem defende o vinho alcoólico? E agora? E assim reinarão sobre a terra. No milênio com Cristo. Certo? Então eu reparei e também ouvi a voz da grande multidão de anjos ao redor do trono. A voz deles. E dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhares e de milhões. Tem um livro apócrifo que eu não me lembro o nome. Mas ele diz que o diabo derrubou 200 anjos, ou seja, 1000 seria a questão dos anjos totais. O diabo derrubou 200, Deus só tem 800. Muito pouco. Aqui diz milhares. Certo? Então a maioria dos anjos está com Deus. E os mais fortes está com Deus. Certo? Milhões de milhões. Eles proclamavam em alta voz: digno é, na essência, o Cordeiro, que foi morto, de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força,
honra, glória e louvor. Se eu fosse falar só disso daqui, ia prolongar o vídeo. Mas ele é digno de receber tudo isso, certo? No versículo 12. 13 e 14 para a gente encerrar o vídeo, para a gente entender algumas coisas. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, certo? Na terra, debaixo da terra e no mar. Ou seja, a completude. E tudo que neles há, que exclamavam, ao que está sentado. Todas as criaturas, criações de Deus diziam isso. No trono. E ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Quando você diz séculos, você vê na Bíblia século dos séculos, ou a palavra multiplicado milhares de milhares, indica que é sempre, certo? Indica que é continuamente. Então, aqui milhares de milhares quer dizer que é muito sem conta. E aqui diz que é pelos séculos dos séculos, dando ênfase ao século, quer dizer que é continuamente, certo? Quando os seres viventes brandavam, os 4 seres viventes, que é simbolicamente, alguns apontam para os 4 evangelhos, certo? Que é justamente o que a gente falou no capítulo 4, Mateus, Marcos, Lucas e João, certo? Mateus, o leão, pregando como rei Messias. Marcos, o serviço é o touro, é o boi, certo? 3 é o homem, pregando o filho do homem, que é Lucas. E a águia, João, pregando a igreja, né? Pregando para a igreja. Então, mas também aponta, ao mesmo tempo, para serafins, que ele tem uma aparência muito... para a gente não iria... Paulo fala que tem coisas inefáveis, ou seja, que não é lícito contar. E João não dá uma descrição muito aprumada deles, não. Diz que são os 4 seres viventes, né? Então, Paulo viu coisas lá no terceiro céu, que tem esse. E o de cima ele viu. Tem muitos céus acima desse terceiro, dá para entender que tem muito espaço nesse céu. Vários, vamos dizer assim, compartimentos, lugares. E ele viu muita coisa. Você vê almas aqui, ele fala sobre almas intercedendo por si própria, e etc. E os anciãos igualmente prostraram-se e o adoraram, né? Então veja aqui, o Pai está entronizado na glória eterna, Deus co-herdeiro Filho, que é o Messias, Cristo em grego, são de igual modo adorados, está lá em Filipenses 2, do 9 ao 11. Seus 7 atributos, sua perfeição, evidenciados no capítulo 5, versículo 12, certo? Seus 7 atributos, que está aqui, ó. Poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. 7, certo? E que mais? Nós podemos tirar aqui. Eles prostravam-se e adoraram. Então você é um adorador. Então você tem que chegar diante dele menor do que você se considera. Eita, que essa foi profunda, né? Mas é verdade. Olha, bote uma coisa na cabeça. Deus sabe de tudo. Você e eu só sabem o que está na frente dos olhos. E às vezes a gente quer, né? O kippá que eles colocam aqui, sempre que eles vão ler na Bíblia, é símbolo de humildade. Quando você for ler a Bíblia, não queira ensinar a Bíblia o que você tem que fazer. Deixe ela mostrar. Olha só, aqui fala sobre os 7 atributos da perfeição de Deus evidenciados. Está em 7:12 também, né, de Apocalipse. Que demonstra uma vez mais a absoluta unidade do Pai com o Filho. Então o Apocalipse está evidenciando até agora, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo aparece lá no final das igrejas, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, 3 pessoas, mas não 3 deuses, certo? 3 personalidades de um Deus uno. É uno
trindade, vamos dizer assim. Ou seja, ele é unido, ele é um composto, ele é mas composto de 3 personalidades e não modos diferentes de se mostrar. Quando eu for passar para a doutrina de Deus, vocês vão ver eu falando sobre trindade e as facetas da trindade. Eu vou fazer vídeo só sobre trindade. Então, amados, aqui eu estou dando e a gente encerrou agora no versículo 14, estou mostrando para vocês que Deus já está apontando para a abertura dos selos. E agora ele vai começar a abertura dos selos e, na sua maioria, sentença. Então, amados, se inscreva aqui, continue nos ajudando, compartilhe esse vídeo, tá certo? Para nós chegarmos a 1 milhão de inscritos. Nós temos essa meta, certo? Creio que vocês veem que isso é muito fácil de se chegar quando a colaboração das pessoas. E nós temos também uma meta de 1 milhão de visualizações. Então nós queremos chegar nisso daí. Contamos com vocês. Ajude a obra do Senhor, porque esses estudos é para abençoar a obra, certo? E para fazer a obra não é fácil. Nenhuma rede social lhe ajuda. Se vocês não atuarem, se vocês não disserem que querem, que vocês gostam e vocês compartilhar, eles não vão fazer nada, certo? Eles já estão disponibilizando o espaço. Então entenda isso. A ferramenta de Deus está nas suas mãos. É uma compartilhada nas suas redes sociais, o link você compartilha com um amigo, que você veja que ele gosta dessa mensagem, certo? E votem aí, deixem um comentário, peçam estudos, vocês fiquem à vontade para falar, certo? E nós estamos aqui, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. Eita, aleluia! Então, mantos e glórias, tochas de fogo. Então, vocês estejam prontos para o capítulo 6. Eita, que vai começar a abertura dos selos, certo? E aí você vai entender que ali não e a gente vai dar uma passeada no livro de Zacarias, que também fala dos cavalos, certo? Então nós vamos fazer isso. Então, em nome de Jesus, abençoe a obra, compartilhando, se inscrevendo e visualizando o canal que nós colocamos agora. Mudamos a dinâmica, porque agora são vários assuntos relacionados, certo? Tenho novos quadros e nós vamos colocar louvores também, certo? A mensagem de reflexões e tudo mais. Então vejam que nós vamos falar sobre harpa cristã, várias coisas. É bem interessante. Então são estudos edificantes. Então agora está com o nome meu lá no canal, tá certo? E vocês podem achar facilmente. E então é o oficial, tá bom? Então lá no Facebook também vocês podem compartilhar. Compartilha lá no seu Facebook e espalhe as boas novas de salvação do Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor e graças a Deus.